A paz do Messias chamado Cristo Jesus, para todos vocês, meus irmãos e minhas irmãs. E para todos vocês que estão assistindo esse vídeo, começaram a assistir esse vídeo. A paz de Deus e do Messias e do Espírito Santo de Deus para todos vocês. E convido todos vocês para que nós venhamos ler juntos o 20º livro da Bíblia Sagrada. Um livro de Provérbios. Capítulo 15. A resposta delicada acalma o furor, mas a palavra dura aumenta a raiva. Porque o Senhor Jesus Cristo, ele disse: aprendei de mim que sou manso e humilde de espírito. Aleluia, glória a Deus. Aprenda a falar com as pessoas, sejam educados. Acalme, aleluia, o coração de qualquer um que seja, aleluia, briguento e contendeiro. As palavras do sábio tornam o conhecimento atraente, mas o tolo só diz bobagens. O tolo só diz bobagem. O Senhor Deus vê o que acontece em toda parte. Ele está observando todos, tanto os bons como os maus. As palavras bondosas nos dão vida nova. Porém, as palavras cruéis desanimam a gente. Quem despreza o que o pai ensina é tolo. Por isso, nunca despreze o que Deus está te ensinando, o que está falando com você. Seja sábio, ouçam e aprendam. Porque o tolo despreza os ensinamentos do pai. Mas o sábio nunca despreza. Aceita, ele abraça, ele pega, acolhe para ele. Porque o Pai, Criador dos céus e da terra, só tem o bem, só tem as coisas boas para nós. Mas quem aceita a sua correção é sábio. Esse é um filho sábio. O tolo não aceita. Na casa do homem direito há muita prosperidade, mas o lucro dos maus traz dificuldades. Quando os sábios falam, eles espalham conhecimento, mas isso não acontece com os tolos. O Senhor detesta os sacrifícios que os maus lhe oferecem. Então o Senhor nosso Deus, ele ama os nossos sacrifícios porque somos pessoas boas e honestas e dedicadas a ele. Porém, se alegram com a oração dos bons. Nosso Deus se alegra com as orações das pessoas boas e honestas e dedicadas e obedientes a ele. Vou ler de novo. O Senhor detesta os sacrifícios que os maus lhe oferecem. Ele rejeita. Porém, se alegra com a oração dos bons, das pessoas boas, dedicadas e honestas e obedientes a ele. O Senhor detesta a maneira de viver dos maus. Porém, ama a quem faz o que é direito. O Senhor nos ama, mas detesta os maus. Quem abandona o caminho do bem será severamente castigado. Os maus. E quem odeia ser corrigido morrerá. Se o Senhor sabe o que acontece, até mesmo no mundo dos mortos, como poderá alguém esconder dele os seus pensamentos? Ninguém esconde, porque o Senhor nosso Deus, ele é onisciente e onipotente. Ele é um Deus presente na minha vida e na tua vida.
O homem vaidoso não gosta de quem o corrige, porque ele só quer fazer as orgias, praticar as orgias do mal e andar nos caminhos errados. Ele nunca pede conselhos aos sábios, porque pensam que estão certos, não quer ouvir a verdade, não quer andar na verdade, pois o Senhor Jesus ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por mim. João capítulo 8, versículo 31 e 32. A alegria embeleza o rosto, mas a tristeza deixa a pessoa abatida. Quem é sábio procura aprender, mas os tolos estão satisfeitos com a sua própria ignorância. Todos os dias são difíceis para os que estão aflitos, mas a vida é sempre agradável para as pessoas que têm coração alegre. É melhor ser pobre e temer a Deus, o Senhor, do que ser rico e infeliz. É melhor comer verduras na companhia de quem a gente ama, do que comer a melhor carne onde existe ódio. A pessoa de mau gênio sempre causa problemas, mas a que tem paciência traz a paz. Então isso quer dizer que a mulher de Jó, que foi transformada em uma estátua de sal, era geniosa, orgulhosa. Por isso, olhou para trás querendo voltar. O Senhor nosso Deus a transformou numa estátua de sal. O preguiçoso encontra dificuldade por toda parte, mas para a pessoa correta a vida não é tão difícil. O filho sábio dá alegria ao seu pai. Oh, glória, aleluia. Você é sábio, você é sábia, aleluia, pois dá alegria a Deus, aleluia, glória a Deus. E ao seu pai e à sua mãe. Mas o filho sem juízo despreza a sua mãe. O tolo se diverte com as suas tolices, mas o sábio faz o que é certo. Sem conselhos, os planos fracassam. Sem conselhos, os planos fracassam. Mas, com muitos conselheiros, há sucesso. Saber dar uma resposta é uma alegria, como é boa a palavra certa na hora certa. A pessoa sábia não desce pelo caminho da morte, mas sobe pela estrada da vida. O Senhor Deus derruba a casa dos orgulhosos, mas protege a propriedade da viúva. Aleluia, glória a Deus. O Senhor detesta os pensamentos dos maus, mas gosta de palavras bondosas. Gosta das pessoas boas, que diz palavras bondosas, puras e honestas. Quem procura ficar rico por meios desonestos, põe a sua família em dificuldades. Quem odeia o suborno, viverá mais. Quem odeia o suborno, viverá mais. Então, a pessoa justa e verdadeira e honesta. As pessoas corretas pensam antes de responder. As pessoas mais respondem logo. Porém, as suas palavras
causam problemas. O Senhor está longe dos maus, porém ouve a oração de quem é correto. Aleluia, glória a Deus. Um olhar amigo alegra o coração. Uma boa notícia faz a gente sentir-se bem. Aquele que aceita a repreensão justa andará na companhia dos sábios. Quem rejeita conselhos prejudica a si mesmo, mas quem aceita a correção fica mais sábio. Quem teme o Senhor está aprendendo a ser sábio. Quem é humilde é respeitado. Aleluia, glória a Deus. A palavra do Senhor nosso Deus Todo-Poderoso nessa manhã, nesse dia dessa manhã, ou nessa manhã desse dia, dá na mesma coisa, é você aprender a obedecer ao Senhor nosso Deus e a temer ao Senhor nosso Deus Todo-Poderoso, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus em cima nos céus e glória a Deus aqui embaixo na terra. Aleluia, glória a Deus. E agora todos vocês fiquem com a gloriosa paz de Deus e do Messias chamado Cristo Jesus e do Espírito Santo de Deus. Amém.